Tá? Vamos à explicação do nosso indo além. A primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura desse texto, ok? Eu quero que vocês leiam junto comigo, com bastante atenção e prestando atenção nas palavras que têm som nasal. As palavras que têm som nasal, nós vamos circular cada uma delas. Mas antes da gente circular, a gente vai realizar a leitura, tá certo? Vamos lá? Vamos ler? O cão e o osso. Um dia o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. Ao olhar para baixo, viu sua imagem refletida na água e pensou: que belo osso tem esse cão! Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. Pensando assim, o cão pulou na água sobre sua imagem refletida. Qual não foi sua decepção ao perceber seu engano? O pior foi o que o seu osso se perdeu no rio e ele ficou sem nenhum. Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água, cabisbaixo e arrependido pela cobiça. Moral da história: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, é melhor você garantir o que você tem do que perder procurando, se aventurando a achar mais, né? Então vamos ver quais as palavras que apresentam som nasal. É aquele som que precisa da boca e do nariz para ser falado, certo? Então vamos ver. Bem aqui, um dia o cão ia caminhando. A palavra caminhando tem som nasal porque tá bem aqui o A precedido do N. Olha só, aqui nós temos o A e o N. A vogal está antes do N, ou seja, esse N fecha o som do A. Caminhando. E vamos ver a terminação do verbo. Não é caminhando, não é andando, não é engano, não. É caminhando. E aqui abaixo nós temos a palavra carregando, que também tem som nasal. Então, as palavras caminhando, carregando, tem som nasal porque tem esse A, o encontro desse A e desse N. Na palavra tranquilo, aqui, ó, também nós temos o encontro do A com o N. O A vem antes, depois o N, certo? Então, aqui nós temos som nasal, e aqui também na palavra ponte, a gente tem som nasal. Então, vocês vão circular as palavras que tem som nasal para mim, tá bom? Ó, circula, circula, circula. As palavras que tem som nasal. Essa primeira parte que eu li, um dia o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. Formou o primeiro parágrafo, né? Você sabe que uma história contada, aí quando você escreve, você tem que seguir a norma padrão, né? De escrever. Escrevemos um parágrafo, o primeiro parágrafo, aquilo que deu origem ao restante da história, ou seja, a fase inicial da história, aquilo que eu ensinei lá na produção de texto. É para a gente escrever um texto, a gente segue as regras, tem a situação inicial, o meio, a situação problema e depois a solução desse problema, não é assim? Então vamos lá, fizemos o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, vamos ver se tem palavras com som nasais? Vamos ver. Ao olhar para baixo, viu sua imagem, olha aqui, imagem, olha só aqui, peraí, gente, imagem. Você viu que o E está antes do M, formou então mais um som nasal. Viu sua imagem refletida na água e pensou, pensou. Mais uma palavra com som nasal, pensou. O que foi que ele pensou? Aqui na cabecinha dele. Que belo osso tem esse cão. Já vai para o terceiro parágrafo. Que belo osso tem esse cão. Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. Então, aqui tem som nasal também na palavra tem. Na palavra tem. Na palavra conseguir.
e na palavra certo? Então, essas palavras contêm som nasais. Vamos para o quarto parágrafo. Quarto. Pensando assim, o cão pulou na água sobre sua imagem refletida. Aqui nós também temos palavra com som nasal. A palavra pensando, a palavra assim tem o I e o N. A palavra imagem. Imagem. Tem dois encontros. E em. Imagem. Então, nós temos duas vezes a nasalização, né, que é o som nasal, na palavra imagem. Então, vamos para o quinto parágrafo da história. Qual não foi sua decepção ao perceber seu engano? Aqui na palavra engano tem mais um som nasal, engano. O pior foi que seu osso se perdeu no rio e ele ficou sem nenhum. Então, aqui sem nenhum também apresenta som nasal. Vamos para o sexto e último parágrafo. Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água cabisbaixo e arrependido pela cobiça. No sexto parágrafo, nós conseguimos identificar aqui a palavra consigo. Nós vemos aqui a palavra cão, que também tem um som nasal. E a palavra arrependido. Certo? Então, vocês vão circular cada uma das palavras que apresentam som nasal. Combinado? Não precisa escrever em lugar nenhum, não. Só quero que vocês leiam e que vocês circulem, certo? E pode prosseguir com o restante da atividade, que eu sei que vocês têm capacidade para realizar. Eu só queria explicar essa parte, que eu acho ela um pouquinho mais complicada, para que vocês se apropriem mais, né, na hora de realizar a leitura.